Como adicionar multi-idiomas no seu site em Next.js? Bom, eu já tenho um site aqui rodando. Um site bem simples, básico, com um switcherzinho aqui para inglês e português. E eu já tenho um projetinho em Next rodando aqui também. A library que a gente vai utilizar para ajudar a gente a fazer essa parte é o Next Intel. Não sei como que se pronuncia esse cara aqui, tá? Mas esse cara, ele é responsável e vai ajudar muita gente nessa parte de multilanguages dentro do nosso projeto. A gente vai seguindo aqui a documentação, a gente vai fazer junto e eu vou dando algumas dicas durante o processo. Mas, cara, a documentação já é muito legal, dá para fazer bastante coisa com ela. Então, primeiramente, a gente vai precisar instalar essa library no nosso projeto. Beleza, já fiz a instalação aqui. Só para vocês entenderem a estrutura, aqui está uma estrutura básica, tá? Então, layout, page. Aqui eu tenho o meu componente que mostra as linguagens, né? E meu componente de drop-down menu, que é do ShadCNY. Agora que a gente já fez a instalação, a gente precisa criar um diretório onde a gente vai salvar nossas traduções. E a gente vai separar por linguagem. Então, por exemplo, ele criou aqui uma folder chamada message, que vai ter o barra em.json, que é o de inglês, né? Então, aqui você pode criar com o nome que você quiser. Pode ser dicionário, pode ser linguagens. Enfim, nesse caso aqui eu vou utilizar dessa forma mesmo. Então, eu vou vir aqui na raiz do projeto e vou criar. E eu vou criar duas, que vai ser o em inglês e vai ser o português. Tá? Beleza, por enquanto vai ser só isso. Depois a gente adiciona os textos para esse carinha aqui. Vamos continuar. Aqui ele fala para a gente adicionar uma configuração dentro do arquivo do nextconfig. Aqui ele dá duas formas, o nextconfig.js e o nextconfig.mjs. No meu caso é o mjs. Eu vou copiar e vou colar para vocês verem que é bem tranquilo, principalmente essa primeira parte. Bom, agora aqui vem uma parte importante, tá? Bom, aqui ele está pedindo para a gente criar esse arquivo i18n.ts. Só que aqui na documentação, ele está estruturado na pasta CRC. Só que no nosso caso, a gente não está utilizando CRC. Então, a gente vai criar aqui na pasta raiz mesmo. Vamos copiar e vamos colar. Só que, primeiro comece aqui o nosso localhost aqui está errado, né? Então, a gente vai precisar alterar isso. E essa parte de messages também está errado. Mas antes da gente corrigir isso aqui, vamos resolver um outro itemzinho que a gente vai utilizar muito, tá? Vamos vir aqui na raiz do projeto e vamos criar uma pasta chamada constantes. Dentro dessa pasta vai ter um arquivo chamado language. E aqui a gente vai fazer um export const languages. Vamos colocar nossa languages aqui. Por que eu fiz dessa forma? Porque a gente vai utilizar esse arquivo em outros lugares, tá bom, gente? Mas, enfim. Outro problema que vai dar é a estrutura aqui, ó. Se caso você mudou o nome da folder, você vai precisar alterar aqui também, tá? Então, é um ponto muito importante. E como a gente está na raiz do projeto e a pasta também está na raiz do projeto, a gente vai precisar tirar um ponto daqui, tá? E essa parte é muito importante, porque se você não fazer essa alteração, vai quebrar e não vai funcionar. Beleza, outra parte que a gente precisa aqui é criar um arquivo de middleware. Aqui ele está falando para criar também dentro da CRC, mas não precisa. No meu caso aqui, né? Se você estiver utilizando a estrutura de CRC, você segue a documentação, tá? Então, criar um middleware aqui, eu vou copiar. Aqui dentro do locale, eu vou chamar meu languages. E a linguagem que eu quero como default, né, é o português. E aqui na parte de baixo, a gente vai precisar alterar também para português. Beleza. Até esse ponto, tá tudo ok. Agora vem uma parte que é a parte mais complicadinha, principalmente se você já tem um sistema pronto, já rodando, funcionando, e você precisa adicionar multi-idiomas. Esse tipo de alteração
é uma alteração que tem um grande impacto, né? Por quê? Principalmente para aplicativos Next, porque você precisa criar uma nova rota que a gente vai adicionar via parâmetro e a gente precisa pegar o valor dessa rota para a gente pegar o valor das traduções, né? Então, dependendo do tamanho do seu projeto, vai te dar um pouquinho de dor de cabeça, mas não tem jeito. Como eu estou criando o projeto aqui do zero, é simples. Por quê? Eu só vou precisar copiar e colar. Na realidade, eu vou precisar só jogar esses arquivos dentro do meu Local. E acho que não deu problema nenhum, né? Porque ele não reclamou aqui. E vamos rodar para ver o que está acontecendo. Beleza, logo que eu executei aqui, ele já me redirecionou para barra, né, PT. Só que se eu mudar aqui, ele não vai funcionar. E se eu colocar em inglês aqui também, ele também não está pegando as mensagens porque a gente não implementou ainda. Então, bora fazer outra parte aqui. Bom, aqui ele já está, né, pedindo para a gente utilizar o User Translation dentro da nossa page. Só que a gente ainda não adicionou nada de tradução aqui. Então, eu vou adicionar e eu já volto. Espera aí. Bom, tô de volta aqui e eu criei uma estrutura aqui de JSON, né, que tem como se fosse o nome da page e aqui seria os textos dessa page. Então, no caso, só tem a home page aqui, que tem o title e a description. Mas se eu tivesse outra página, por exemplo, uma página chamada footer, aqui, um exemplo, isso aqui gerou automaticamente com a extensão que eu tenho aqui. Eu teria que fazer dessa forma, tá? Ou se você tivesse outra página chamada, aqui é um exemplo de botão, mas pode ser página também, tá, gente? Bom, eu fiz o inglês e fiz o português. Agora a gente vai ver na documentação aqui. Vamos colar. Ele não está encontrando. Deixa eu copiar isso aqui também. Beleza, só que aqui ele já deu um problema. Porque ele falou que o index, né, não existe. E de fato não existe mesmo, porque aqui a gente só tem home. Então a gente vai pegar o home aqui, passar ele aqui. O erro já não está ocorrendo mais. E a gente vai passar o nosso title bem aqui. Nosso title e a nossa descrição. Se a gente olhar agora, beleza, eu tô no inglês aqui, ele já mostrou para mim em inglês. Se eu mudar ele para português, ele também tá funcionando. Olá, mundo, né? Legal, tá funcionando. Porém, o switcher ainda não está funcionando, né? Então, vamos implementar esse switcher agora. Para isso, a gente vai precisar vir aqui na parte de routing e na parte de navigation. Tem duas estratégias que você consegue utilizar. A estratégia de rotas, que é o que eu estou utilizando, Shared Path Name, e a Localized Path Name. Então, dependendo do seu caso de uso, você precisa estudar essas duas estratégias e ver qual se encaixa melhor no que você pretende fazer aí, tá? No meu caso aqui, eu estou utilizando o Shared Path Names e vou continuar utilizando ele aqui. E eu vou mostrar como que se faz ele. Né? Primeiramente, a gente vai precisar criar um arquivo chamado Navigation. Vamos criar ele aqui rapidinho. Vamos copiar, colar o que tem aqui. Vamos só apagar essa parte aqui. E pronto. O que ele está fazendo aqui? Ele está reescrevendo algumas funções default do Next, como por exemplo o link, redirect, use path name e use router, com algumas propriedades a mais, tá? Que facilitam a nossa vida quando a gente for redirecionar um usuário, por exemplo. Então vamos aqui no nosso componente e vamos importar, por exemplo, o link. Só que em vez da gente utilizar o link do Next, a gente vai utilizar do próprio Navigation. Né? As mesmas propriedades que tem do Next ali do link, né? A gente também tem aqui. Então, a gente vai precisar do href. E a única diferença, né, que a gente tem aqui também, que o que facilita a nossa vida muito, é o local. Então, a gente consegue definir qual é o local
desse item, desse link, né? Então, isso facilita muito a nossa vida. Só que aqui no Href, a gente precisa informar para o usuário qual URL que ele tem que ir, né? Então, como que a gente consegue pegar? A gente consegue utilizando o usePathName. Daí a gente pega da onde o usuário está, né? No caso, a gente só vai redirecionar para aquela mesma URL, apenas mudando a linguagem, né? Então, nesse caso aqui, ó, apenas mudando o locale para em. A gente vai fazer a mesma coisa em português também. Só que aqui vai ser PT. Então, vamos ver se isso aqui funciona. Não funciona. Por quê? O usePathName ele só é suportado do lado do cliente. Então, a gente vai precisar aqui adicionar o useClient aqui. Beleza, já está aqui no português. Se a gente mudar para o inglês, ele já está mudando automaticamente, tá? Muito legal. Além do link, a gente também consegue utilizar outra função também, que nem, por exemplo, o useRouter. Só que a única diferença é que a gente teria que passar um clique aqui, né? Deixa eu ver se ele vai pegar automaticamente. Nossa, ele pegou uma parada totalmente aleatória aqui, meu. A gente consegue utilizar o push. Aqui, o pathname. Esse pathname aqui não precisa. Aí a gente só teria que informar o locale aqui, né? Então aqui no meu caso é português. A gente só vai copiar e colar essa mesma linha. Vou alterar aqui para English e aqui para... Então, das duas formas vai funcionar, tá? Então aqui eu tô no português. Se eu vim aqui, tô em inglês utilizando o useRouter. Muito legal, tá? Agora, outro ponto importante também, pessoal. Toda implementação que eu fiz até aqui, ela só funciona do lado do servidor. Se você criar um componente useClient e tentar utilizar a tradução, não vai funcionar. Porque você precisa adicionar mais uma implementaçãozinha aqui, tá? Que a gente vai implementar aqui agora. Primeiro, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um componente, client, component. A gente vai criar um parágrafo aqui mesmo. Vou criar um class name aqui bem simples. Text white. E a gente vai copiar o que tem aqui na nossa page. A gente vai, né, portar esse use translation. E vou copiar esse carinha aqui. Eu vou colocar aqui. E vou criar um texto para ele aqui. Bom, beleza. Criei aqui as duas chaves, chamado client, client side, e o outro lado do cliente, em português no caso, né? Então aqui a gente só vai precisar adicionar o client e a gente precisa utilizar esse carinha, né? Vamos chamar ele aqui. E a gente precisa informar que é o useClient, né? Esqueci disso. Beleza, aqui no console a gente já consegue ver que ele deu erro, né? Porque ele já informa, né? Que o Use Translations, ele precisa do provider para funcionar do lado do cliente, né? Então, vamos ver o que a documentação fala pra gente sobre isso. Aqui na seção de Environments, ele tem uma explicação de como a gente implementa ele do lado do servidor e do lado do cliente. Então, tem várias formas, né? Então, aqui ele dá alguns exemplos de utilizando de uma forma assíncrona. Outro exemplo, de uma forma não assíncrona. E como que a gente faz para utilizar do lado do cliente? Então, aqui ele dá várias opções. De 1 a 4 opções e eu vou passar ela aqui para vocês. A primeira opção é a gente passar os textos via parâmetro, via propriedade do nosso componente. Então, por exemplo, no nosso caso eu teria aqui que passar, por exemplo, um title. E passar o title aqui direto.
né? Mas vamos supor que isso aqui é um componente gigante. Cara, não vai ficar legal, né? Então, ou você também poderia passar diretamente o Shielder, né? Que é uma opção. Ele deu aqui um exemplo. Outra opção, mover o state to server side. Também é uma opção, mover alguns componentes menores para o lado do servidor. Mas tem alguns componentes, a gente sabe, né, gente, que no mundo real às vezes isso não acontece. Mas pode ser que aconteça, né? É uma opção também. A outra opção, também é uma opção bem legal, é para a gente especificar quais mensagens a gente quer passar para o nosso cliente utilizando o Client Provider. Isso aqui é muito bacana porque se você tem um sistema muito grande, isso aqui reduz muito o bundle do seu site. Então ele vai ficar mais rápido, né? Então a gente pega uma chave específica, que nem nesse caso aqui ele só pegou o Client Counter, né? No nosso caso seria só o Home. E a última opção, a gente também tem o provedor de todas as mensagens, que a gente passa todas as mensagens e é isso. Então nesse caso aqui eu vou seguir essa mesma estrutura aqui, tá? Então a gente vai vir aqui no nosso layout e a gente vai importar esse carinha. Tá dando erro. Bom, vou precisar aqui parâmetro, deixa eu só copiar aqui. Bloqueio pra gente pegar o valor que tá vindo daqui, né? Beleza, e agora a gente precisa das mensagens. Deixa eu importar esse cara. Vamos ver agora o que deu aqui, né, pra gente. Rodei ele aqui novamente e agora ele está funcionando. Ele já está até mostrando aqui, ó, client side. Se eu mudar para português, lado do cliente. Bom, gente, é isso. Aqui na documentação tem vários outros exemplos que você consegue utilizar, principalmente para alguns projetos em específicos que a gente sabe que não é tão simples, que nem essa parte de middleware. A gente consegue utilizar ela com a parte de autenticação. Aqui tem um exemplo também, como que a gente redireciona. A gente tem alguns exemplos utilizando o prefixo. Deixa eu ver o que mais. Nossa, tem muita coisa aqui. Assim, tem muito exemplo legal. Aqui um exemplo para blog. Tem exemplo utilizando o Clerk, Supabase, Wolf, JS, que é a parte de autenticação, né? Enfim, dependendo da sua situação, você precisa dar uma olhadinha aqui na documentação, principalmente nessa parte de middleware. Tá, gente? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Valeu, hein?